Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 4 de junho de 2021, pregão de sexta-feira. Ontem nós tivemos aí o feriado e não tivemos pregão, né, na Bolsa de Valores, e que foi retomado hoje, tá? O mini índice, ele continua, né, em direção aí ao alvo na região de 131.900 pontos, tá? Esse é o alvo tanto para o índice futuro quanto para o Ibovespa, o índice à vista, tá? Esse é o alvo dele. E aí ele está seguindo em movimento de alta tranquilamente, ok? Vamos ver. E aí vamos esperar aí ele atingir o alvo. No gráfico de 5 minutos, ele meio que se lateralizou, né, na imensa maior parte do dia. No final da tarde é que ele rompeu essa região de lateralização e ele fez um pullback nela, fechando sobre a região de consolidação. E aí é o seguinte, uma coisa que eu acho importante falar é que quando a gente olha aqui para o gráfico, a gente vê algumas possibilidades, principalmente essa perna de alta aqui, ó, tá? A gente vê a possibilidade dessa perna de alta. E aí a gente fica assim, nossa, teve uma possibilidade de entrada aqui e tudo mais. Acontece o seguinte, quando há a consolidação, a lateralização, você marca a mínima, você marca a máxima, né? E o instrumento, o desenho, a figura gráfica, aliás, né, que a gente utiliza é o retângulo, tá? E a gente coloca o retângulo de maneira que, enquanto o preço estiver dentro dele, a gente a priori faz nada. E aí as pessoas podem, né, como eu disse, olhar agora para essas possibilidades ainda dentro do retângulo e desconsiderar, né, a importância de se estabelecer o retângulo toda vez que tem uma lateralização. Só que é o seguinte, quando a gente olha para os gráficos, a gente tem que sempre pensar em termos estatísticos, tá? Porque as pessoas, a maioria de nós, a gente pensa de maneira lógica e binária, né? Então, você olha para aqui dentro, então vamos olhar aqui, ó, olha só, né? Os preços vieram, fizeram uma correção, fizeram um topo mais alto que o topo anterior, vamos ver se fez um repique. Fez um repique e aí voltou a subir. Quem entrou nesse repique que eu digo é uma correção na média de 8 ao invés de ser na média de 20 períodos, tá? E aí quem pegou esse candle aqui como referência, colocando o stop abaixo e a entrada logo acima, conseguiu aí entrar no trade. Só que é o seguinte, você não tem que pensar assim, tá? Aqui dentro houve essa possibilidade, né, dentro dessa consolidação, e então, diante de toda a consolidação, eu vou operar supondo que haverá um rompimento, tá? Você não pode pensar desse jeito. Então, a maneira como a gente tem que pensar é o seguinte, a consolidação se estabeleceu, pode até haver possibilidades, tá? Você pode ver possibilidade de trades, setups dentro da consolidação. Só que estatisticamente o índice desses setups, desses trades derem errado, tá? Dentro da consolidação ele é maior do que fora. Então é o seguinte, a literatura ela é um grande estudo estatístico dos gráficos, tá? Então diversos grafistas, dezenas de grafistas, né, pegaram gráficos de centenas e centenas e centenas de ativos e eles foram estudando os padrões gráficos, simplesmente olhando, sabe? Fez isso aqui, fez aquilo lá e tal. Então, o que eles descobriram? Que qual que é o padrão clássico? Qual que é o padrão que, ocorrendo na maior parte das vezes, ele tem um grau de assertividade maior? O padrão é, dentro de uma consolidação,
não se faz nada, porque a resistência passa a ser muito forte, e o suporte também. O ideal que esses grafistas chegaram é você esperar um rompimento, esperar o que eles chamam de pullback, onde os preços eles voltam para a região de resistência rompida e aí depois eles voltam a subir. Então é este padrão, rompimento, pullback e retomada do movimento da direção do rompimento, neste caso aqui foi, foi de alta, um movimento de alta, pullback é um movimento de baixa e a retomada é um movimento de alta, tá? Então este padrão ele é mais assertivo, tá? Então o fato de você ter entrado num repique ou entrado, às vezes você já enxergou isso aqui como um ponto contínuo, este candle aqui, os preços vieram acima da média, corrigiram, as duas médias se cruzaram, estavam ascendentes, tá? Volume acima da média, você pegou esse candle como referência do ponto contínuo. Você já antecipadamente, antes de confirmar esse pivô, você entrou. E aí você entrou e deu aí um belo trade, tá? O fato de você ter conseguido fazer isso hoje não quer dizer que você vai conseguir fazer todas as vezes. Até porque, se você pega aqui, ó, instantes anteriores, vamos lá, instantes anteriores, este candle aqui, se você tivesse pego este candle, vamos colocar aqui, ó, vamos supor, olha só aqui, ó, tá aqui, ó, ele fez um pullback e fez a correção e fez um outro candle. Maravilha. O que você viu aqui? Ponto contínuo. Um candle de força com volume acima da média, você já vai entrar logo acima dele. As médias acabaram de se cruzar. O que aconteceu logo em seguida? Ele caiu. E aí, o seu stop, se o seu stop estava logo aqui abaixo, aqui, ó, bem curto, o seu stop foi acionado, tá? Então, é muito fácil você olhar aqui, ó, e ter pego este setup como referência. E aí, este candle como referência para o setup. E aí, neste candle deu certo. Tá, mas este candle aqui não deu certo. Este candle aqui não deu certo. Ele aqui, ó, gerou stop mesmo. Tá? Vamos lá. Foram estes. Vamos esses dois. Então, veja bem, instantes depois, você vê que houve dois candles onde possivelmente os stops foram acionados dentro do setup ponto contínuo, tá? E aí você fala assim, mas então o setup ponto contínuo ele não é um setup assertivo? Não, ele é um setup que tem alto grau de assertividade, só que é aí que eu pulo do gato. Você não deve olhar apenas o setup, o padrão do setup. Qual que é o padrão do setup? Correção na média, candle altista com volume. Esse é o padrão do setup. Você tem que analisar o contexto na qual ele está inserido. E aí é o seguinte, qual é o contexto? Em todos os cenários aqui, ó, tanto este daqui, que acabou dando certo, tá? Tanto este daqui como os outros, qual que é o contexto dele? Dentro de uma consolidação. Então, o que é o ideal? O ideal é você esperar o rompimento, o pullback, e depois que ocorrer, se fosse um setup ponto contínuo que ocorreu aqui em cima, aí beleza. Mas um setup ponto contínuo ocorrido aqui embaixo, dentro de uma região de consolidação, tem um grau maior de chance de não dar certo. Você pode ver que 3 candles anteriores a este foi frustrado, tá? E o candle anterior também foi frustrado. Porque é o seguinte, quando o trader que é mais agressivo, tá? O trader que é mais agressivo, ele tem que entrar em todas as ocasiões em que ocorre o padrão, tá? Então, assim, você é mais agressivo, você opera dentro de consolidação também. Então, a consolidação não é um critério para você deixar de operar, beleza? Aí é o seguinte, você tem que ter fôlego para você ter entrado aqui, tomado stop, ter entrado aqui e talvez tomado stop, depende do nível do seu stop, e ter entrado logo em seguida, tá? Logo em seguida você já entrou já. Então assim,
Foi a sua terceira tentativa. Porque é aquela. Muitos day traders, né, quando você vai olhar, perdão. Muitos day traders, quando você vai olhar, o diário de trade deles, né, para aqueles que fazem, que é o mínimo que tem que fazer. Às vezes o cara tentou, né, são 2 horas de pregão, são 11 horas da manhã, o cara já tentou já 5 trades, 5 setups. Ele tentou. Eu percebi isso na prática, tá? Na prática e conhecendo outros traders. Que aqueles... Porque as pessoas, elas entram e cada um acaba tendo uma visão de acordo com a sua experiência. Só que se a sua experiência for uma experiência ruim, é uma experiência negativa, você corre o risco de não ter a clareza, o entendimento de que aquilo que você está fazendo a longo prazo não é o ideal. Então, é o seguinte, eu descobri na prática que os traders, seja day trader, seja swing trader, que operam menos, são os que têm um maior nível de assertividade. Porque aqueles que operam menos, eles têm mais critérios. Então, vou dar um exemplo. Um day trader de tendência não entraria aqui, enquanto está dentro dessa consolidação. Só que para você operar, você fazer um day trade, você ser um day trader, é muito difícil você ficar todo esse tempo aqui, ó, sem operar. Mas o trader, ele precisa de ter essa mentalidade, tá? Porque a mentalidade da maioria é ficar tentando. Você não tem que ficar tentando. E é o que eu falei no vídeo de semana passada, inclusive foi na sexta-feira, né? O que eu dei um aulão na sexta-feira. E eu falei sobre day trade e tudo mais. E uma das coisas que eu falei foi, né, sobre os critérios. Né, foi na sexta-feira? Acho que foi sexta-feira, semana passada, né, que eu falei sobre day trade. Eu dei uma aula sobre day trade. E aí o que eu falei? Você começa com um setup e você vai ampliando para outros setups. Você vai aderindo a outros critérios. Então é o seguinte, para você chegar num ponto em que você opere dentro da consolidação, você já tem que ter operado situações em que na consolidação você não operou. Você tem que ter operado, você tem que ter um histórico de sucesso já. Porque quando você começa, você precisa criar autoconfiança. E para você criar autoconfiança, você tem que acertar muito mais do que errar. Você tem que errar pouco. Porque cada erro que você comete é como se tivesse tomado uma paulada na cabeça, tá? É muito ruim mesmo. Então eu te falo o seguinte: para um trader que tentou entrar aqui, ó, nesse ponto contínuo aqui, e tentou entrar aqui, e conseguiu entrar nesse aqui, ó, e conseguiu tirar o prejuízo anterior, e eu tiro o chapéu, tá? Você tem que ter anos, e você tem que ter dinheiro, tá? Você tem que ter um colchão de liquidez muito grande, para você ter condições de entrar várias vezes, porque isso daqui acaba com o seu emocional, tá? Né, eu fiz um texto até há semanas atrás, né, que eu falei que nem tudo é psicológico, porque eu tô vendo, né, uma onda de coach, de mentoring, de não sei o que, e falando sobre questões emocionais do trading, né, psicólogos, especialistas e tudo mais, e muita coisa não pode ser jogada fora, porque é o seguinte, o psicólogo, seja lá o profissional que for, o profissional lá que quiser falar sobre psicologia do trading, ele precisa ter operado, tá? Então assim, você vai falar sobre day trade, só quem operou day trade, como eu operei day trade, sabe o que é e como é. Só eu que tinha que fazer no day trade o salário do mês inteiro, sei qual que é a pressão de você ter que fazer isso, entendeu? E isso não é recomendado, não é o ideal. Você começar no day trade por conta disso. Quando diz assim, por conta de questões como essa que eu estou expondo para vocês, tá? De você tentar, e às vezes tomar um stop, tomar um prejuízo, e aí ocorreu o padrão,
e aí você entrar nele e aí ganhar dinheiro com ele. Porque se você não tiver a determinação, você não vai entrar na hora que devia entrar. Só que determinação sem critério, determinação sem com um nível de assertividade muito grande, você operando qualquer coisa, determinação de erro não é determinação, é burrice. Você tem que ser determinado a fazer o que é certo. Por isso que você tem que deixar de maneira redonda os padrões que você vai operar. Então, resumindo e fechando o raciocínio sobre isso daqui hoje, tá? Essa questão aqui. Você tem que já, antes de operar, saber o seguinte: você opera ou não opera a consolidação. É isso. E aí você vai definir. E aí você vai definir baseado em quê? Baseado no seu histórico. Baseado no seu histórico, baseado no setup, ou nos setups que você opera, tá? Baseado em tudo isso. Baseado, por exemplo, hoje, se você olhou aqui para dentro, aqui hoje, aqui ó, você tentou entrar aqui, tomou stop e não entrou na hora que devia, é necessário você rever. Por isso, gente, por isso que é o seguinte, ó, eu virei day trader de mesa proprietária, eu passei no teste sem fazer curso nenhum. Eu fiz curso depois. Mas quando eu passei, eu tinha poucos meses que eu estava estudando. Tudo que eu aprendi foi no YouTube de graça. Antes, tá? E é claro que não foi suficiente para eu ter consistência. Tá? Não foi suficiente. Os cursos que eu fiz depois, o que eu estudei depois, foi importante, sim. Tá? Mas o que é mais importante de tudo isso é a prática. Eu falo o seguinte: se você estudar tudo que está aí no YouTube, e você souber ir para a prática, tá? Você ir para a prática e vir operando no simulador, ou então operando muito pouco, para você perder muito pouco dinheiro, tá? E tendo a paciência, porque o problema é o seguinte, né? Quem tem condições de fazer day trade e ter outro emprego, tá? Porque eu conheci pessoas que o cara fazia day trade e tal, era meu assinante e tudo mais. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele trabalha o dia inteiro no escritório. E aí eu falei, nossa, mas aí tem que ficar lá com a janela aberta. E aí, se o chefe chegar, tem que fechar a janela. Imagina, você tá lá conduzindo um trade lá, o seu chefe chega. E aí, como é que você vai estopar o negócio lá? Sabe? Então, assim, o problema é isso. O problema de day trade, você tem que ter dedicação integral. Sabe, o Oliver Velez, que é um baita de um day trader, é um dos melhores do mundo, tá? Ele inclusive tem a própria mesa proprietária dele, né? Se você quiser trabalhar, operar pro Oliver Velez, tem como, né? Ele tem a própria mesa proprietária dele, é só você pesquisar, né? Aí na internet, aí, o Oliver Velez, e ele tem os setups lá que ele utiliza, é o setup de guerrilha, né? Acho que setups de guerrilha. Ele opera somente abertura. Ele opera, primeiro, não é contratos futuros, que tem a volatilidade absurda. Ele opera ações americanas. Isso é o primeiro. Segundo, ele opera só abertura. E ele opera lá os setups de guerrilha dele. Tá? Só na abertura. Então, ele dedica de 1h30 a 2 horas no máximo. Ele opera só as 2 primeiras horas de abertura do pregão. Pronto. Depois ele fecha. Ele fecha e vai fazer outra coisa. Tá? Então, assim, às vezes, né, a pessoa, você tem condições de fazer uma coisa dessa. Então, você tem condições de, nas 2 primeiras horas do pregão, de 9 às 11, né, às vezes você trabalha na área pública, você trabalha a partir do meio-dia, ou algum escritório, seja lá o que for, ou como autônomo, e você pode trabalhar depois de meio-dia, por exemplo. Né? Ou então, você trabalha até 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e você opera as 2 últimas horas, ou a última hora aí do pregão, tá? Então, assim, isso apenas dentro desse contexto seria possível, tá? Porque para você operar a abertura, você tem que ter setups de abertura. Esse setup aqui, ó, todos que eu falo, você pode ver que eu nunca falo sobre abertura, nunca falo. Setup ponto contínuo, barra elefante, correção na média de 20, tudo mais, nada tem a ver com abertura.
Pode ocorrer na abertura? Pode, se esses critérios ocorrerem. Se abrir com baita gap de alta, aí já corrigir na média, aí voltar a subir e tudo mais, dentro desse critério. Agora, a abertura em si, porque é o seguinte, o Oliver Velez, ele opera a abertura em si, é o primeiro candle de 2 minutos. Já aparece, e ele aparece lá em cima, afastado da média. E aí ele faz lá as leituras dele lá e tal, e ele já entra vendido, já entra comprado já, tá? E detalhe, né, eu esqueci de falar, né, eu fui falando os critérios, né, que o que ele faz, né, ele opera abertura, né, ações, e ele opera, perdão, ele opera o gráfico de 2 minutos, tá? Ele opera o gráfico de 2 minutos. E ele também tem um critério lá que ele filtra pelo gráfico diário. São ações lá que estão acima da média de 20, a média de 8, sei lá, que estão em clara tendência de alta, por exemplo. Aí ele vai no pregão lá procurar, ele já vai com o viés, tá? Viés altista ou viés baixista, de acordo com o filtro que ele fez, tá? Ele faz um filtro lá no gráfico diário, porque mercado americano são centenas e centenas e centenas e centenas de ações, né? Só o S&P 500, que é o principal índice da bolsa americana, tem 500 ações dentro dele, né? A bolsa brasileira tem um pouco mais de 300 papéis, a bolsa brasileira inteira, a B3 inteira, tá? Então só um índice americano tem mais papéis do que a bolsa brasileira inteira. Então assim, são centenas, são muitos papéis. Então você tem que ter um critério para você filtrar, né? Seja nível de preço, seja tendência, seja o nível de liquidez, porque ele opera as mais líquidas, né? Ele opera o Alibaba, Microsoft, Apple, ele opera essas empresas. Só que ele faz um filtro lá, tá? Ele faz um filtro no gráfico diário e aí ele vai para 2 minutos, ele não vai nem para 5 minutos não. Embora na literatura dele, né, nos artigos dele, nos estudos dele, ele fala sobre os 5 minutos. Que o ideal do day trade é 5 minutos. Mas ele mesmo opera os 2 minutos. Então assim, ele opera no prazo curtíssimo, tá? Mas aí você tem as técnicas, tá? De você operar a abertura. Então assim, eu não defino nada hoje, porque eu particularmente hoje não operaria. Não operaria, simplesmente não operaria, porque não operaria essas possibilidades dentro da consolidação. Porque fora da consolidação não ocorreu nada. Ele parou no pullback. Ele fechou no pullback, tá? Então assim, você operou aqui, você ganhou dinheiro hoje e tal, beleza, maravilha. Mas você precisa repensar, porque você operar um padrão em que ele dá certo algumas vezes e não dá certo outras vezes, e você não sabe por que ele não deu certo, tá? Então por exemplo aqui, ó, né, o ponto contínuo aqui, ó, ele acionou e foi stop. Tá, o motivo que ele não deu certo aqui, que eu te falaria, é porque ele está dentro da região de consolidação, tá? Aí você fala, mas aqui na frente que deu certo, tá? Mas aí já é um fator sorte, tá? Não, eu repetindo o que eu comecei a falar, gráficos não são binários, as pessoas não são binárias, tá? Os gráficos eles refletem o comportamento dos que negociam um ativo. Então não é de maneira binária que as coisas acontecem. Em 10% das vezes acontece isso, em 50% acontece aquilo, em 65% acontece aquilo outro e vai assim, tá? Só que como a gente não temos, né, as ferramentas necessárias, como nós vermos qual é esse padrão aqui, ó, exatamente isso. Quantas vezes ocorreu exatamente isso aqui durante os gráficos inteiros? Nós adotamos os padrões gráficos já estudados pela literatura e que já tem por si só um índice grande de assertividade, tá? Então, ao invés de eu ficar buscando, né, na meiuca aqui dentro dessa consolidação possibilidades de trades, eu já sei que a literatura me fala para esperar a consolidação romper, fazer pullback e retomar. E aí eu utilizo esse critério, ao invés de eu ficar buscando outros critérios, tá? Então assim, para você ter sucesso na bolsa, você precisa de poucos critérios, tá? Poucos critérios. Por isso que eu já vi gente, eu conheço gente que no começo se deu bem. No começo começou até a ganhar dinheiro. E aí a pessoa foi durante o mês, no terceiro, quarto, quinto mês, já parou de ganhar dinheiro, não está conseguindo ganhar dinheiro mais.
E a pessoa começou a estudar e tal. Por quê? Porque foi caçar mais critérios, foi caçar mais setups, foi caçar, entendeu? Já tem já uma certa experiência, e aí em qualquer correçãozinha já opera, tá? Igual, por exemplo, né? Olha só aqui, ó, no 5 minutos, ó, no 5 minutos não, no diário. Por que eu não opero correção na média de 8 no diário? Aqui. Olha só aqui, ó. Isso aqui é o diário do dólar. Não respeitou a média de 8. Não respeitou a média de 8. Tá? Você pode falar, aqui não respeitou a média de 20. Mas estatisticamente, a média de 20 ela é mais respeitada do que a média de 8. Porque a média de 8 é um prazo muito curto. A média de 20 é um prazo de médio. É médio prazo. É uma média móvel de médio prazo. A de 8 períodos é uma média de muito curto prazo. Tá? É muito instantâneo. Esse movimento aqui. Então, se eu sei que a média de 20 me dá um nível de assertividade maior, eu vou ter a paciência de esperar a correção se dar até ela para eu entrar vendido. Então, eu não entraria vendido em nenhuma das correções que teve ao longo da média de 8 períodos. Eu não entraria vendido aqui nesse repique, só entraria vendido aqui, ó. Só aqui. Em compensação, olha só se teve algum repique. Olha se teve algum candle altista. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui foi lateral. 6 pregões consecutivamente que o dólar está caindo. E 6 pregões por quê? Qual foi o critério que ocorreu no primeiro pregão desses 6? Correção. O preço ele veio da média de 20 períodos. Tá? Ele veio do local onde há o maior volume. A média de 20 ela é referência para robôs, para traders. Então, o volume que entra quando o preço ele vai na média de 20, seja na ponta vendedora ou na ponta compradora, ele é muito maior do que na média de 8, tá? Então, eu adoto esse critério e eu esqueço os outros. Você não precisa ficar operando o tempo todo, mesmo se você é um day trader. É isso que o pessoal não entende. Você não tem que ficar. Pelo contrário, quanto menos você operar, mais dinheiro você vai ganhar. Porque se você opera menos, você só vai entrar quando os diversos critérios forem estabelecidos, ocorrerem, ok? Então, pelo menos esse é a minha sugestão, tá? Eu não vou nem falar que é a minha dica, né, o meu conselho, porque quem sou eu? Quem sou eu? Mas são coisas que têm resultado, tá? Que eu posso te falar que geram resultado. Não tem como, eu mostro aqui nos gráficos o resultado. Eu mostro, tá? Eu mostrei aqui hoje, aqui, ó. Swing Trade, Guar 3, terceiro papel desta semana que teve lucro de acima de 15%. Só essa semana da minha planilha de setups, nós conseguimos só essa semana quase 50% de lucro. Só nessa semana. Porque os papéis, 3 papéis atingiram aí. Os outros 2 atingiram 15%, um pouco mais de 15% de lucro. E Guar 3, Guararapes, 16,40% de lucro. Tá? Demorou. Aqui, ó, esse aqui, ó, foi 15 pregões. Desde a nossa entrada aqui, houve correção. O preço chegou a cair abaixo do nosso preço de entrada, mas não acionou nosso stop, nem passou perto, porque a média de 20 períodos protege. E aí, voltou a subir e atingiu o alvo, tá? Então aqui, ó, funciona. O que eu ensino funciona. Eu mostro, tá? Eu tenho a planilha de setups, onde eu tenho os registros de cada trade, inclusive os que acionaram o stop, os que acionaram, voltou e acionou o stop. Tá? Porque nem todos, não é 100% de acerto, tá? Mas os que geram acerto, a questão é o seguinte: os que geram acerto, o lucro, a quantidade de lucro que a gente busca é muito alta mesmo, tá? Então você ficar posicionado num papel esperando chegar a 16,40% de lucro, não é fácil. Eu até falei hoje o seguinte: quem não quiser sair, quer conduzir pela média de 20, ao invés de ser a média de 8, não, a média de 20 períodos, tá? Você coloca o seu stop aqui, ó,
Tá? O preço está lá em cima, você coloca o seu stop aqui. Ele vai poder cair, voltar a subir, vai poder cair, voltar a subir, mas a sua condução é pela média de 20. Tem que ter paciência, tá? Tem que ter paciência e um certo colchão de liquidez. Mas, tá? Eu ensino que funciona, tá? Por isso que eu ensino coisas assim, lógicas, eu ensino critérios, tá? Você pega aí, ó, né, vídeos aí de fechamento aí de muitos fazem vídeo de fechamento, tá? Eu chamo esse vídeo aqui de olho no mercado. Basicamente é um vídeo de fechamento, né? A maioria chama vídeo de fechamento da bolsa, dia de hoje. Eu, né, quis dar um nome, chamo de olho no mercado, tá? Então assim, muitos fazem vídeo de fechamento. Se digitar em vídeo de fechamento, você vai ver vários. Corretora nem se fala, tá? Várias corretoras, os analistas de corretoras aí fazem direto, né? Tem corretora aí que tem sala aberta no YouTube. No YouTube, né? Nem sala fechada pra você pagar, não. É sala aberta no YouTube. Em que o analista fica o dia inteiro. Você vai lá no chat e você pede lá uma ação, que for, ele faz a análise lá. Só que é o seguinte, ele não ensina os setups, ele não te ensina os critérios. Ele fala assim, não, tá caindo aqui, ó, vai cair até quando e tal. Os caras vai tudo na base do olhômetro e tudo mais, porque eles incentivam, eles têm que incentivar o tempo todo a pessoa para entrar, para girar a carteira, né? Para girar a carteira, para você ficar comprando e vendendo, porque a corretora, ela vai ganhar em cima da sua compra ou da sua venda, ela ganha em cima de corretagem, tá? O Saturno 5, né, o robô de investimento aí do Hindenburg, né, Melão, que é o nosso colunista, né, o robô dele é um dos melhores robôs de investimento do mundo, tá? Ele já foi em reuniões com corretoras brasileiras, né, mostrou todo o histórico lá do robô e tudo mais. Eles gostaram muito do robô, porque o robô dele, né, tem um alto grau de acerto, é um dos melhores do mundo, tá? Mas queriam que ele mudasse a programação do robô para gerar mais trades, né? Para gerar mais trades. Não, o seu robô ele faz poucas operações. A gente quer que ele faça mais operações para a gente poder oferecer ele aqui na nossa corretora, tá? Então assim, os caras querem que os clientes ganhem dinheiro? Não, eles não querem que os clientes ganhem dinheiro, eles querem eles ganhar dinheiro, tá? É isso aí. Então vamos lá, gente, porque eu fico, né, de vez em quando eu faço uns desabafos, porque, né, eu saí, eu trabalhei na área pública, eu vi muita coisa errada, eu fui demitido porque eu vi coisa errada, eu mostrei coisa errada, eu fui contra a coisa errada e tal, e aí quando eu saí eu não quis saber da área jurídica, né, que eu sou advogado, não quis saber, porque não existe justiça no Brasil, né, existe poder político, justiça não existe. E aí eu saí, ia trabalhar com marketing ou ia trabalhar com mercado financeiro. Acabei dando certo no mercado financeiro, passei na prova, virei day trader e tal. E aí quando eu me dou com o mercado financeiro, porque o mercado financeiro, bolsa, você tem que ter resultado, tá? Eu quis vir para o mercado financeiro, uma das coisas que me atraiu foi ter resultado. Não adianta a minha opinião, tá? Eu tenho que ter, ou eu tenho resultado ou eu não tenho, simples assim. E aí eu pensei assim, nossa, não adianta você puxar saco do seu chefe, você ser amigo do presidente da república, não adianta, você tem que ter resultado. E para você ter resultado, você tem que ter conhecimento técnico e tudo mais. Então assim, eu vim. Só que eu deparei com uma série de coisas, sabe, que também são erradas. Corrupção também, sabe, o mercado, as corretoras, elas dominam, né? Você pode ver aí, ó, o BTG Pactual tá comprando o mundo, tá? Tá comprando. O BTG Pactual essa semana ele acabou de comprar a Empíricos, né? Que é uma casa de análise. E aí, meus amigos, eu te falo, você acha que a Empíricos vai ser isenta? Eu não tô falando mal da Empíricos, eu tô falando sobre questão de conflitos de interesse. Isso é uma coisa básica, tá? E tem um texto que eu fiz aí, ó, chama Como Fazer Compliance. É um nome chique, né? Que hoje está muito em voga, mas que é o seguinte, você tem que fazer o seu compliance. Compliance é o seguinte, é você analisar o jogo de interesses, tá, por trás. Então assim, o BTG comprou a Empíricos, para quê? Para que ele comprou a Empíricos? Comprou a Empíricos para ganhar dinheiro. Os caras estão errados? Não tá errado. A Empíricos está errada de ser vendida pro BTG? Não tem nada errado. Nada errado. Nem BTG, nem Empíricos, não tem ninguém errado. A questão é o seguinte, o cara lá vai querer te vender um relatório
ele vai ser isento? Ele vai ser isento dos interesses do BTG? Você acha que a Empíricos vai recomendar uma ação que o BTG tá na ponta vendedora? Por exemplo, eles estão apostando lá na ponta vendedora. Tá apostando que o papel vai desvalorizar. Você acha que eles vão chegar lá e vão falar bem do papel? Não, eles vão falar mal do papel. Porque eles são os donos do negócio. Eles fazem o que eles querem com o negócio. Não adianta achar que no Brasil tem APMEC, tem Ambima, tem CVM. Isso aí é balela. Isso é balela. Tem o critério de fiscalização desses caras. Tá? Eu trabalhei na área pública, trabalhei na área do governo municipal. Tá? Eu conversei com o cara do Tribunal de Contas. Eu prestava contas de obras públicas. Eu conversei com o cara e o cara pegou e falou comigo assim, né? Aí eles lançaram um sistema e tal. E aí eu entrei em contato com eles para tirar algumas dúvidas e tudo mais. E aí uma série de coisas lá que eles estavam que eu vi que eles não analisaram. Eles não analisaram o que eu achei assim insuficiente, né? O que estava lá no sistema. E aí eu falei, mas vocês não fiscalizam? Como que vocês fiscalizam? Ele falou, não, nós não fiscalizamos. São mais de 800 municípios no estado de Minas Gerais. Nós somos 6 engenheiros para mais de 800 municípios. Assim a CVM, tá? Então assim, os caras têm poder financeiro, os caras mandam mesmo. Então, você tem que saber balizar tudo isso. Então, os questões de interesse por trás. Então, no mercado financeiro, na bolsa, é dominado. Você vai lá no site da Infomoney, tá? Quem é dono da Infomoney? É a XP. Existe alguma coisa errada sobre isso? Não, claro que não. Beleza, a XP é dona. Só que é o seguinte, eu não vou encarar as informações que estão no site da Infomoney isentas das opiniões da XP. Não vou. Você acha que as notícias que saem no Jornal Nacional, elas vão contra os interesses do dono da Rede Globo? É claro que não. Os caras são dono do instrumento de comunicação. Tá? Então assim, o mercado financeiro é cheio disso. Então, uma coisa que eu reparei é a mesma coisa de você tirar carteira de motorista, tá? Eu morei num bairro. Eu morei no bairro que era feito os testes. Na minha cidade, eu morei no bairro que era feito os testes de habilitação, né? De carteira de motorista, tá? E aí, né? Eu andava pelo bairro, ia na padaria, ia com todo lugar. E eu via, né? Nesse mesmo bairro, as autoescolas, elas davam aulas no bairro. Então as pessoas aprendiam a dirigir no próprio bairro que iam fazer os testes, tá? O que eu já vi de instrutor ensinando coisa errada pro aluno não é brincadeira. Por que eles ensinam coisa errada? Pra pessoa ir lá, ser reprovada e ter que voltar e pagar mais aulas. É isso, simples assim. Então, é um conflito de interesses. O instrutor, ele não vai querer ficar livre da pessoa assim, o mais rápido possível. A autoescola, ela não zela pela aprovação do aluno. Não zela. Por quê? Porque a legislação obriga que as pessoas tenham um número mínimo de aulas. Você tem que ir lá fazer 20 aulas. Você não passou, você tem que ir lá e fazer mais 10 aulas. Você não passou, você tem que ir lá fazer não sei quantas aulas. Porque eles também vendem através dos pacotes e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, o nível de corrupção nessa área é tão grande que as autoescolas, elas tinham vínculo com os fiscais do Detran. Então assim, era uma corrupção tão grande. Gente vendendo carteira, comprando carteira através de autoescola. A própria autoescola vendia carteira porque tinha vínculo com o cara do Detran. Então assim, o Brasil é uma vergonha. E você, toda vez que você vê na mídia, você vê aí alguém comunicando uma coisa, você tem que ser cético, você tem que ser crítico, você tem que ser cínico. Tá? Você tem que analisar a questão do interesse da pessoa por trás. Tá? Eu tenho um clube de assinatura. Tá? Então, assim, as pessoas no meu clube de assinatura, elas podem cancelar a assinatura a qualquer momento. Então é o seguinte, eu não ganho com venda de relatório. Eu não ganho com venda de curso. Não, lá dentro tem curso, sim. Eu ofereço curso, sim. Até tem um curso, né, na plataforma da Udemy, por exemplo. Mas o meu, digamos assim, né, o meu produto principal é o meu clube de assinatura, onde tem os cursos lá e tudo mais. Tá? Então é o seguinte, eu vou ensinar ou gerar alguma informação para que a pessoa possa se dar mal no mercado. A pessoa pode simplesmente a qualquer momento parar de assinar. Então eu criei um produto
que me obriga a gerar aquilo que é melhor para quem é o meu cliente, tá? Então não há conflito de interesse entre o que eu faço e o meu cliente. Então assim, eu faço de tudo para que todas as pessoas que assinam ganhem dinheiro na bolsa, e ganhem não pouco, ganhem muito dinheiro na bolsa. Eu faço de tudo, faço estudos, faço análise, faço tudo, tá? Gera do custo, tudo tem o objetivo de ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, a multiplicar o seu capital na bolsa de valores, tá? Então, não há conflito de interesse no que eu faço. O que eu faço é... Então eu não tenho por trás, né? Embora eu possa fazer propaganda de escritório de assessoria de investimento, eu não tenho um vínculo obrigatório com eles de ter que, por exemplo, né, os meus setups lá. Tem semanas que não tem setup nenhum. Né? Essa semana mesmo não teve setup novo. Teve setups em aberto, né, que foram acionados, mas setups novos não. Então assim, eu não tenho por trás de mim uma corretora que fica me obrigando a fazer os meus clientes ficarem comprando e vendendo ações. Não tenho, tá? Porque o meu trabalho ele é independente, tá? Então esse tipo de coisa é necessário ser analisado, tá? O mini dólar ele tem alvo em R$ 4,90. Eu tinha falado 93, mas eu ajustei aqui e o alvo é R$ 4,90, tá? De Fibonacci aí do mini dólar. O mini dólar ele teve, né, ele fez correções aqui, né? Fez repiques, né? Repiques na média de 8 períodos, vários repiques, porque ele caiu forte. Então, né, acaba que quem operou os repiques se deu bem, tá? Nesses critérios. Eu não vou me alongar muito, né? Porque eu já falei durante 40 minutos. Apenas mostrar aqui o alvo ajustado, né? Possibilidade que teve na ponta vendedora, no mini dólar. Mostrei alguns papéis aqui, ó, que atingiu, né, o alvo de Fibonacci, tá? Magazine Luiza, olha só, finalmente acionou. Enat também acionou, um papel que nós já tínhamos, já estava dentro já, tá? E BRPR3 finalmente acionou hoje, tá? Desde semana passada a gente está aqui esperando ele acionar e hoje acionou o BRPR3, alvo aí em R$ 11,40, ok? E o mercado americano continua em movimento lateral, sem muitas novidades, tá? Eu espero aí que eu tenha, né, essa minha falação toda. Eu procuro assim, passar um pouco de experiência, né? Vocês podem ver que eu falo, eu apareço pouco, digamos assim, né? Eu falo, né, dentro do de olho no mercado e tudo mais. Eu não tenho outros conteúdos, né, onde eu falo igual eu falo aqui. Mas eu procuro passar também experiência, tá? E algumas coisas que eu fui descobrindo na prática, tá? Eu acho importante falar sobre essas coisas, sobre conflitos de interesse e tudo mais. É muito importante, tá? O meu objetivo também é passar um pouco de experiência. Embora, né, eu possa falar demais ou eu possa também às vezes repetir, né? Tem vezes que eu repito, mas é porque eu quero deixar bem claro, né, bem fixo o conhecimento que eu quero passar, tá? Porque eu já fiz parte de mesa proprietária, tá? Famosa, que tem universidade própria, né? Tem escola própria e tudo mais, e eles não ensinam nem 10% do que eu falo. Se eles passassem experiência, não, ficam amarrando. É isso que eu não aguento. Fica amarrando informação, amarrando. Aí qualquer cursinho, qualquer programa de mentoria é 3, 5 mil, 10 mil reais, sabe? Não quer fazer as pessoas ganharem dinheiro. Porque eles ganham dinheiro só que vendendo curso. Só vendendo curso, tá? O Oliver Velez, digita aí no YouTube, Oliver Velez. Digita no YouTube. Você vai ver centenas e centenas e centenas de vídeos do Oliver Velez. Engraçado, o Oliver Velez ele também tem uma escola. Mas peraí, o Oliver Velez ele tem uma mesa proprietária. O Oliver Velez, ele quer que as pessoas se tornem traders dele. Então ele não passa informação, conhecimento somente para quem é trader dele, que são os day traders dele. Não, ele também compartilha conhecimento, conhecimento sólido mesmo. No YouTube, ele faz live toda semana, direto, tá? Então assim, mas por que o cara faz isso? O que ele ganha? Né? As pessoas falam assim, mas o que ele ganha com isso? Tá, ele ganha. Ele forma traders que operam o capital dele e gera dinheiro para ele e também gera dinheiro para os traders. Beleza. Eu tenho um clube de assinatura. Eu gero informação para as pessoas.
Né? Igual Enat 3 também aqui, ó. Foi Enat 3, né? Enat 3 foi um papel que eu compartilhei. Né? Eu compartilhei antes de ser acionado o setup. Eu compartilhei no canal no Telegram. E falei, aproveitem. Né? Aí teve gente que talvez entrou e tal e viu. Sabe, sei lá, o que fizeram, né? São quase 2.000 pessoas, né, no canal no Telegram. Então assim, deve ter ficado cético. Aí hoje mostrou que eu estava certo. Mas eu já esperava isso aqui. Não esperava, estava dentro da possibilidade, né? Eu não sabia que isso aqui ia acontecer. Não tem como saber. Mas estava dentro da possibilidade, estava dentro do programado. Então qual que é o interesse, o meu interesse em fazer as pessoas ganharem dinheiro na bolsa? É assinarem meu clube de assinatura, tá? E eu poder ajudar elas com conhecimento, com formação e tudo mais, para elas continuarem ganhando dinheiro na bolsa de valores. Simples assim, tá? Então, é sobre isso que eu queria falar, ok? Então, agora sim, oficialmente, eu vou ficando por aqui, tá? Obrigado a você que ficou até agora. Um abraço a todos, um bom final de semana e, se Deus quiser, até a segunda-feira.